Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Hoje, eu, Gabeira, vamos conversar sobre dois assuntos. Primeiro, a gente vai falar sobre esse novo Bolsonaro. Desde o dia da prisão do Fabrício Queiroz, há 2 semanas, o presidente não fez mais declarações provocadoras, não participou mais de manifestações golpistas, tem enviado ministros do entorno dele para procurar ministro Supremo para tentar baixar a fervura da relação do Supremo com a presidência. Enfim, será que esse Bolsonaro domesticado, esse Bolsonaro paz e amor dura muito tempo? E a gente também vai falar da escolha e das confusões da escolha do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. Foram descobertas fraudes no currículo que ele apresentou. A posse do novo ministro da Educação, o Carlos Alberto Decotelli, foi adiada. Nos últimos dias surgiram vários questionamentos sobre o currículo que Decotelli apresentou a ser anunciado para o cargo. E hoje surgiu a informação que Carlos Alberto Decotelli ficou por 3 meses na Universidade de Wuppertal, na Alemanha, e não por 3 anos, como sugere o currículo divulgado pelo Ministério da Educação. E talvez, ou neste momento, ele está pela bola 7. Oi, estou fazendo uma entrada extra aqui no podcast logo depois do anúncio oficial de algo que era mais do que esperado. O ministro Carlos Alberto Decotelli caiu. Quando eu e o Gabeira gravamos na manhã de hoje, a gente já tinha dito que ele estava pela bola 7. E é isso, durou somente 5 dias e agora o presidente Bolsonaro está em busca do seu 4º ministro da Educação em apenas 1 ano e meio de mandato. Gabeira, vamos começar tratando desse Bolsonaro, que eu estou chamando de Bolsonaro 2.0. Antes de passar para você a bola, deixa eu listar aqui, para o nosso ouvinte dar a dimensão, a quantidade de eventos delicados que podem tirar o Bolsonaro do sério e que estão previstos para acontecer nessa semana e nas próximas. Bom, tem o ministro Celso de Mello, que deve cravar por esses dias a data do depoimento do presidente APF, no caso do inquérito que investiga as revelações do ex-ministro Sérgio Moro. Tem também o caso Queiroz, que segue sendo investigado. Tem ainda o Frederic Wassef, o advogado, que é um fio desencapado, incontrolável, que continua dando entrevistas por aí. Enfim, o que não falta por aí, Gabeira, são minas enterradas no chão, nesse caminho por onde o Bolsonaro vai passando. E todas essas minas estão prontas para explodir. Se não essas minas explodirem o próprio presidente. Não é isso? Eu acho que sim. Eu acho que essa história do Bolsonaro 2.0, Bolsonaro paz e amor, é apenas um recuo tático. Ele não faz isso, ele faz isso porque sabe que alguém, pelo menos, disse que a situação dele não é confortável. Vamos a essas minas que você mencionou. Por exemplo, o depoimento dele ao Celso de Mello, ou o depoimento dele sobre interferência na Polícia Federal, já vai contar com uma contradição importante. O fato do general Heleno ter dito que a segurança pessoal dele foi trocada sem nenhum problema, o que, aliás, havia sido dito no Jornal Nacional. O ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela segurança presidencial, disse em um ofício enviado à PF que não houve óbices ou embaraços para fazer substituições. E confirmou que foram feitas 3 trocas na equipe responsável pela segurança do presidente no Rio. Portanto, aquele álibi que ele teve, que não estava falando de interferência na Polícia Federal, mas na segurança pessoal dele, caiu por terra. Ele mentiu. Então, dificilmente ele vai conseguir reparar essa mentira no depoimento. Ou ele admite que mentiu, ou continua mentindo de uma forma a contradizer o próprio chefe da segurança dele, entende? O que é o general Heleno. Inclusive, o próprio general Ramos já mentiu também nesse processo, quando disse que quando ele se referia a segurar a segurança dele, reclamava, ele olhava para o lado do Heleno e não para o lado do Moro. Mas o vídeo mostrou que ele olhava sim para o lado do Moro, entende? Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou.
Eu não vou esperar a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Então, dificilmente ele vai conseguir escapar bem disso. O caso do Flávio Bolsonaro foi uma vitória de pirro. Ele ganhou alguns dias, o tema foi para o Supremo Tribunal Federal, possivelmente seja distribuído para o Celso de Mello, que vai fazer voltar à primeira instância. Quer dizer, ganhou alguns dias só, entende? Não ganhou muito. A decisão tirou a investigação do esquema da rachadinha do juiz de primeira instância e deu a Flávio o direito de ser julgado no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, a segunda instância. E as outras investigações seguem. Foi preso lá no Paraguai, ou na fronteira com o Paraguai, um cara chamado Oswaldo Eustáquio, que é dessa turma da Saro Inter, e sinal de que as investigações prosseguem e eles continuam até prendendo gente. Portanto, eu só acrescentaria uma coisa interessante, muito interessante, talvez a mais para mim, é de que as pesquisas indicam que a população não quer golpe de Estado, entende? A população apoia em 75% a democracia e repele também, na sua maioria, quase 70%, todas as indicações de fechamento do Congresso ou fechamento do Supremo. Na pesquisa anterior, em dezembro do ano passado, 62% dos entrevistados afirmaram que a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo. Agora, 75% consideram a democracia a forma de governo mais adequada. O percentual dos que apoiam a democracia é o maior desde que o Datafolha começou a fazer a pesquisa em 1989. O que indica que, ao falar que o povo quer o seu outro caminho, ele está falando de um povo extremamente minoritário. Está falando lá para os do povo dele, né? Ô, Gabeira, na verdade, essa tentativa de virada à moderação do Bolsonaro, eu acho até que talvez ela fosse possível quando ele venceu em outubro de 18, ou ainda na transição, ou ainda, no máximo, quando ele fez o discurso de posse. Nesse momento, lá atrás, talvez ele pudesse ter temperado o discurso dele para ter uma toada menos estridente. Agora, ele não foi o que ele fez. Eu me lembro que já no discurso de posse, ali no parlatório, no dia 1º de janeiro de 19... E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Ele encaixou uns improvisos no discurso que ele leu para agradar exatamente a essa turma bolsonarista de raiz. E desde então a coisa só piorou. Quer dizer, ele agora está tentando se reinventar, acossado pelas investigações do caso Queiroz, e que na verdade que eu acho que é o que mais atormenta ele. Mas isso, nesse momento, isso me parece impossível, porque, além do mais, ele ainda está acossado, aliás, não só pelas investigações do caso Queiroz e o inquérito das fake news no Supremo, e também tem a economia, que está fundada numa recessão violenta, que a gente nem chegou no fundo do poço. É muita coisa ainda. E mais o isolamento internacional. Então, esse cavalo de pau que o Bolsonaro está tentando, na minha opinião, é impossível. Quer dizer, ele protagonizar a essa altura um governo menos estridente, sem querer ser pessimista, isso não está na gênese do bolsonarismo. Quer dizer, ele precisa, ou ele mostrou esse tempo todo que precisa, dar milho para os porcos. Ele precisa alimentar esses seguidores mais radicais com esse discurso raivoso. E outra coisa, quem acompanha as redes sociais nas 2 últimas semanas, como eu acompanho, do bolsonarismo, vê que ele está sendo já cobrado por essa turma. Então ele está ali numa posição complicada, ao mesmo tempo que ele está sendo obrigado a se moderar, e está sendo obrigado até pelo entorno dele, ele também está sendo cobrado pela turma dele original e mais radical. Quer dizer, não sei como sai dessa. Eu não vejo saída também, entende? Eu acho que foi longe demais, e a única saída dele é esperar um pouco e voltar à ofensiva. E, de novo, ser acossado, entende? Eu imagino, quer dizer, por exemplo, a virada dele que aconteceu. Todo mundo, acho que percebeu, ficou claro, foi na prisão do Queiroz. Desde então, nunca mais foi aquele cercadinho da alvorada, os tweets raivosos
diminuíram, quase sumiram. Quer dizer, essa prisão do Queiroz, ela detonou um óbvio instinto de sobrevivência nele e mais, acho que um temor do que está vindo por aí, que talvez ele saiba melhor do que a gente o que ele fez, né? O que pode ser descoberto. E aí que está, quer dizer, dependendo do que vier pela frente, das revelações do caso Queiroz, ou sobre o que o advogado Fred Wassef fez com consentimento do Bolsonaro, é impossível imaginar, por exemplo, que esses militares que hoje estão em volta dele continuem mantendo apoio irrestrito a ele, né? Porque hoje exatamente, eu acho que se espera-se muito também desse caso, porque tem ligações com o Adriano da Nóbrega, aquele miliciano, e também, não sei se a mulher do Queiroz vai conseguir fugir tanto tempo, né? A polícia e os ministérios públicos do Rio e de Minas Gerais fizeram buscas hoje em 4 endereços ligados a Fabrício Queiroz. O alvo era a mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, que está com a prisão decretada e é considerada foragida da justiça. A clandestinidade é uma situação muito difícil, entende? Você não tem contato com parentes. A clandestinidade nesse momento no Brasil é difícil porque os brasileiros estão sendo muito rechaçados fora do Brasil, me entende? Você tem o caso dos Estados Unidos, que já não recebe brasileiros. E a União Europeia agora decidiu também que não vai receber brasileiros, entende? Então vai ter que fugir para a Bolívia, né? Agora, Gabeira, tem um outro. O nosso segundo assunto, na verdade, está até um pouco ligado com o primeiro, que é a escolha do já polêmico Carlos Alberto Decotelli para o MEC. Quer dizer, ele está ligado ao primeiro porque essa escolha claramente foi uma tentativa de botar um conservador, claro, mas um conservador moderado no ministério. E o Bolsonaro até já está sendo muito cobrado pelos bolsonaristas por ter cedido e escolhido um moderado. Quer dizer, pelo menos alguém que aparentemente não tem o ânimo de passar o dia inteiro batendo no Paulo Freire, por exemplo. Só que essa tentativa do Bolsonaro deu errado, quando foi descoberto todos esses fraudes no currículo que ele apresentou. O currículo de Decotelli vem se desmanchando desde a nomeação dele como ministro da Educação. Na sexta-feira, a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, negou ter dado a Decotelli o título de doutor em Ciências Econômicas. Isso também é um fracasso, a gente até estava conversando antes de começar a gravar, é um fracasso da ABIN do general Heleno, não é isso? Exatamente. Eu acho que o fato deles terem indicado, a intenção foi uma intenção até positiva, porque eles queriam colocar um técnico no Ministério da Educação, atenuar todo o desgaste provocado pelo Weintraub e continuar nessa trilha que eles estão prevendo levar o Bolsonaro, que é uma trilha mais conciliatória, mais tranquila. Acontece que surgiu outro tipo de problema, né? O problema é que o currículo dele é um currículo furado, né? Primeiro porque ele foi denunciado pela Universidade de Rosário. Ele não tem o doutorado na Universidade de Rosário. Então ele desmanchou isso no currículo, não é? Tirou a questão, já que o reitor disse que ele não tinha, ele tirou isso do currículo. Mas ele não tirou o pós-doutorado, entende? É a mesma coisa do cara que então o pós-doutorado ficou no ar. Então a Universidade Alemã, consultada, disse, bom, eu não tenho, esse cara não fez pós-doutorado aqui. E também não podia fazer, é a mesma coisa de um time que não foi campeão ser bicampeão. Você não acha? Não é possível. Se ele não tinha doutorado, ele não podia ser pós-doutorado, pós-doutor. Então, surgiu essa situação. Ontem à noite, segunda-feira, o presidente da República soltou as feras, falou, olha, vai lá para ver se cola, vai falar com jornalistas. Ele queria saber detalhes sobre a minha vida de 50 anos como professor em toda a entidade do Brasil. Então, ele pegou a estrutura de detalhes, a estrutura de trabalhos no Brasil Norte, Sul, Leste, Oeste. Então, ele queria saber desse lastro de vida
como professor? O que eu pretendo? O que tem essa experiência em relação à adequação? E o terceiro aspecto, ele perguntou como é que essa questão de detalhe acadêmico, de doutorado, de pós-doutorado, de pesquisa, de mestrado, como é que esta estrutura de inconsistências onde existem? Ele queria saber o que é isso. E ele veio falar com jornalistas, falar da filha dele, que é negra, que sofreu preconceito, tentando se escorar por aí, entende? Dizer que levantar a questão do racismo e dizer que ele estava sendo, indiretamente, estava sendo muito exigido porque era um homem negro, entende? A outra situação é que ele começou a dizer para os caras, para os jornalistas, que eles eram muito jovens, vocês podem ser meus netos, têm a idade dos meus netos. Ele tentou atribuir assim, uma autoridade da idade que não cola com o jornalista, né? Não é por aí. Ele não tem explicação. Aliás, ontem, uma das frases que ele disse aos jornalistas foi muito curiosa, que me remeteu a um episódio de 40 anos atrás. O Decotelli chegou lá pelas tantas, até para garantir que continuava no cargo, ele falou, aspas, eu sou ministro. O senhor continua ministro? Sou ministro, tem trabalhos agora, e agora eu fico até de noite, sabe para quê? Para tentar corrigir os ajustes de Enem, de SISU, das demandas grandes. Gabriel, isso me lembrou aquela frase famosa de um antecessor dele, o Eduardo Portela, que foi ministro da Educação do Figueiredo, que em 1980, ainda no primeiro ano do governo Figueiredo, em meio a uma greve de universidades federais, que acabou resultando na demissão dele, porque ele não se colocou frontalmente contra a greve, o Portela sacou a frase que entrou para a história, pelo menos para a história dele, e ele disse, você deve se lembrar, eu não sou ministro, eu estou ministro. Estou ministro, me lembro perfeitamente. Um jogo de palavras, né, com um caráter transitório de qualquer cargo público. Agora, no caso do Decotelli, eu acho que até cabe bem, porque ele disse eu sou ministro, mas eu diria, ele está ministro, porque não sei por quanto tempo, né? Porque ele tinha sido presidente da Fundação Nacional do Desenvolvimento da Educação e tinha assinado um edital que teve muita repercussão negativa, entende? É um edital de 3 bilhões de reais de compra de computadores, e essa compra de computadores previa, por exemplo, algumas cidades do interior de Minas, 5 computadores para cada aluno, entende? Era uma coisa assim completamente disparatada, que evidentemente que era irregular ou pelo menos absurdamente incompetente, entende? E ele assinou esse edital que depois foi anulado. Eu acho que esse fato já devia colocá-los um pouco na expectativa de saber um pouco quem é realmente o homem que ele estava indicando, né? Essa altura, quando a gente está gravando, terça-feira aqui de manhã, ninguém tem certeza se o Decotelli fica ou sai. A única certeza é que a posse, que estava marcada para hoje de tarde, foi adiada, não tem nova posse marcada. E agora, o Bolsonaro disse ontem para vários aliados, 2 deles conversaram comigo, que o Decotelli estava fora porque ele ficou desmoralizou o cargo, e que isso, e mais, incomodou o Bolsonaro também, não só a revelação das fraudes, como o Decotelli no fim de semana inteiro ter ficado mudo e não ter respondido a qualquer tipo, enfim, não ter se defendido. Ele achou que isso demonstrou fragilidade. Enfim, aparentemente o Bolsonaro vai substituí-lo, né? Além do mais, entende, nesse momento, a quem ele consultar, eles vão aconselhar a substituição, porque o Centrão está de olho no cargo, não é? A ala ideológica está de olho no cargo e a ala militar está arrependida. Então, quem é que vai segurar o Decotelli agora? Não tem, ele não tem padrinho e ele ficou de fato exposto em praça pública. Acho que é só uma questão de tempo, embora também, já que a gente estava falando de moderação do Bolsonaro, é até curioso, ontem ele tuitou, em algum momento no fim do dia, um tweet meio ambíguo, porque ao mesmo tempo ele dizia que o Decotelli esteve com ele e que garantiu que não seria um empecilho para o cargo e tal, para atrapalhar o ministério, dando com essa frase a entender que o Decotelli não fica, mas ao mesmo tempo disse lá que foi só um equívoco a questão do currículo e tal.
Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro afirmou numa rede social que só recebeu mensagens de trabalho e honradez desde que anunciou o nome de Decotelli para o Ministério da Educação. Bolsonaro disse que, por inadequações curriculares, o professor tem enfrentado todas as formas de deslegitimação para o Ministério. Que Decotelli não pretende ser um problema para a pasta e está ciente de seu equívoco, e que todos aqueles que conviveram com ele comprovam sua capacidade para construir uma educação inclusiva e de oportunidades para todos. Mas eu acho que é só uma questão de tempo. De novo, uma outra pessoa com quem eu conversei, o ministro do Bolsonaro, ontem, me disse que Bolsonaro tinha tomado essa decisão e que até sexta-feira ia ter um nome novo. É muito possível. Agora, é um desgaste atrás de desgaste, né? Essa que é a questão. Porque você procura um outro caminho, procurou um outro caminho, um caminho mais técnico, menos ideológico, mas também nesse caminho você se desgasta, entende? Então é uma situação muito delicada. E eu acho que tem um peso, que deve ter um peso e vai ter na reflexão deles, são as pesquisas que indicam uma grande tendência de defesa da democracia, entende? Parece que a população compreendeu o perigo que está passando, entende? E resolveu se manifestar, quer dizer, pelo menos quando consultada, optou pela democracia. Um índice de aceitação e de defesa da democracia que não é tão comum em outros tempos. Se bem que eu vou botar um pitaco de dúvida aí em algumas coisas dessa pesquisa, Gabriela, que eu confesso que desde domingo, quando eu li na Folha de São Paulo, embora tenha ficado muito contente com o resultado desse, às vezes eu fico me perguntando, e eu li a pesquisa na íntegra e não tive resposta para essa minha dúvida, o seguinte: ok, 73% dos entrevistados disseram que a democracia é o melhor regime, etc, etc. Só que como o Bolsonaro também faz parte do discurso do Bolsonaro esse tempo todo, nesse tempo mais radical, falar muito em que ele defende a liberdade e a democracia. Não sei essa conversa fechada. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Aqui é respeito à Constituição brasileira. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então eu peço, por favor, que não se fale isso aqui. Supremo aberto. Transparente, Congresso aberto, transparente. Quer dizer, confundindo conceitualmente o que é a democracia, pelo menos como nós dois estamos entendendo, e etc. Quer dizer, eu fico imaginando algum bolsonarista dizer: não, eu apoio a democracia. E será que ele não estaria falando em relação à democracia, entre aspas, que o Bolsonaro fala? Talvez com outros cruzamentos na pesquisa se pudesse medir. Eu acho que o fechamento do Supremo e o fechamento do Congresso são outros cruzamentos interessantes, entende? Que pode te dar uma margem de que realmente a visão da democracia é de manter as regras do jogo, entende? Não, eu não tenho dúvida que a maioria do povo brasileiro, esmagadora, defende a democracia. Agora, e às vezes esse 73%, por quê? Porque de dezembro para cá, segundo a mesma pesquisa da Datafolha, cresceu de 60 e poucos por cento para 73% a defesa da democracia. E, de novo, nesse sentido, tanto a gente pode, claro, interpretar como uma reação da sociedade em relação a esses ataques antidemocráticos, às manifestações, etc. Mas também eu temo que possa ter um viés aí, de novo, de ser algum bolsonarista desavisado defendendo a democracia que o Bolsonaro defende. Enfim, eu só estou botando um ponto de interrogação. Não, sem dúvida. Eu acho, inclusive, se você examinar, cruzar os dados, você vai ver que a democracia tem mais aceitação do que o não fechamento do Congresso e do Supremo, entende? Então, muito possivelmente, você terá gente dos dois lados apoiando a democracia. Digo, dos dois lados pró ou contra o Bolsonaro, né? Exato. No fundo, é se perguntar que democracia a gente quer. Agora tem que fazer a segunda pergunta, né? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, o quadro é um quadro que o coloca, nesse momento, na defensiva. Entende? Sim, isso é o mais importante. Agora, o problema é o seguinte, e isso aqui nós temos que examinar como uma questão de futuro. Ele estando na defensiva nesse momento,
ele fala que a harmonia vai levar melhores dias para o Brasil, entende? E nós sabemos que apesar de haver alguma harmonia, né, que foi provocada pelo fato dele baixar um pouco as armas, o que espera o Brasil nos próximos meses não é exatamente brilhante, entende? É uma situação de crise. Então, muito possivelmente, ele vai ter que, na defensiva, tentar controlar ou dirigir um país que vai entrar numa situação bastante dramática, entende? Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve edição de Carolina Moran e do Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!